Tudo bem com vocês? Tudo bem. Legal. Muito bom ter vocês aqui com a gente, hein? As pessoas que estão vendo pela primeira vez, as pessoas que estão vendo pela segunda e terceira vez. Também é muito bom ter vocês aqui com a gente. Sempre um prazer. A gente está na nossa série, por assim dizer, né? Dentro do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Na semana passada a gente estudou o primeiro capítulo. Hoje a gente vai dar uma olhada no que diz o capítulo 2 e 3. Eu queria orar de novo, porque orar é que tem ar fresco, né? Nunca é demais. Então, Deus, eu quero mais uma vez colocar nossos corações ante Ti. Vem de encontro a nós, meu Pai, nesse momento. Usa-me, meu Pai, como um canal para ministrar a Tua Palavra, que o Senhor possa encontrar nossos corações atentos a Ti. Vem comigo, vem conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então vamos lá, né? Recapitulando, ou tentando recapitular o que disse o Katai, porque eu não estava aqui, né? Então, olhando para o livro e tentando recapitular o que disse o Katai, essencialmente, a gente vê que há uma lei que assim, é chamada de lei natural, né? Ou uma lei moral. Há em nós algo, essa lei, que é uma lei diferente de todas as outras leis que regem a natureza. É um norte de conduta que sempre está apontando um caminho, que sempre está gritando alguma coisa. E ela é diferente porque essa lei é exclusiva do homem. Diferente das outras leis naturais, com a gravidade, né? Você pega uma folha de papel e deixa ela cair, ela vai cair. Se eu pular, eu vou cair também. Todas as outras leis da natureza, a gente compartilha com as outras coisas. Né? Mas essa lei, especificamente, ela é nossa. Só a gente tem. Só a gente tem esse norte de conduta moral. E curiosamente, a gente tem a escolha de descumprir essa lei. Não é como a gravidade. Toda vez que a gente se refere ou clama por uma injustiça, por assim dizer, quando acontece alguma coisa, assim, isso é injusto. Ou quando o sentimento nasce no meu coração, acontece alguma coisa assim, isso não está certo. Quando eu penso que algo não está certo, ou que uma injustiça está acontecendo, mesmo que eu não acredite que há um norte moral, é essa lei que está falando, opa, tem alguma coisa errada. Isso está gravado no nosso coração. E outra base essencial que foi dita na semana passada é, como seres humanos que somos, e aptos para escolher se nós cumprimos ou descumprimos essa lei, a gente não cumpre. Sempre que alguém fere essa lei contra a gente fala assim, isso é um absurdo. Essa pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo. Como é que ousa falar desse jeito comigo? Mas toda vez que a gente fere a lei, essa lei, é assim, não, mas espera lá, é que eu não quis fazer assim, desse jeito. Essa não era a minha intenção. Eu tinha pensado em outra coisa, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu queria fazer. A gente sempre tem uma desculpa. Então, essencialmente, creio eu acho que foi algo dentro disso que o livro começa. Há uma lei natural. A gente pode escolher se a gente vai obedecer a ela ou não. A gente não é como uma lei objetiva que, por ser uma lei, acontece. E a gente, como ser humano, não cumpre. Mas, vamos lá, né? Antes, assim, isso é a base que a gente vai usar para falar sobre o que é o cristianismo. Então, antes de a gente seguir adiante para entender melhor sobre o que é o cristianismo, vamos reforçar um pouquinho só um pouquinho, sobre essas duas bases essenciais.
E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que essa lei é uma lei? Será que essa lei natural é uma lei natural? Ou será que ela é talvez um instinto? O que diferencia isso que a gente está chamando de lei natural de um instinto do ser humano? Porque tem vezes que a gente sente o desejo de fazer alguma coisa boa em relação a alguém. Eu ouço uma história, eu fico com dó, eu falo assim, poxa vida, eu posso ajudar essa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa. Será que a lei natural não é como esse movimento que acontece no meu coração de quero fazer alguma coisa, ou quero fazer o bem? Será? Como uma mãe que vê o filho chorar, instintivamente, ela vai lá e ela cuida do filho dela, porque está na essência dela como mãe, ela quer cuidar. O pai está lá vendo o filho numa situação de perigo, ele corre, ele se desdobra e ele vai ajudar o filho, porque está instintivamente ligado ao coração do pai, preciso proteger minha família. Será que a lei natural difere? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Será que essa lei não é um instinto humano de querer fazer o bem? Como que essa lei se difere então? Será que ela difere no caso? Porque a gente disse, né, assim, a lei é uma vontade que me guia em relação a fazer o que é certo, não é? A lei, o código que Deus colocou no nosso coração, é uma lei que me aponta um norte de conduta. Não é a mesma coisa? A resposta é não exatamente. A lei não é bem um instinto. Alguém aqui já sentiu algum instinto nesse sentido? Alguma vez na vida? Já teve fome? E aí tudo que você pensa quando você está com fome é, puxa vida, eu queria comer alguma coisa. Aí você está andando lá pelo Instagram e fala assim, você vê aquele vídeo de alguma comida e fala assim, nossa, que vontade de comer, né? A gente está lá vendo Masterchef, eu e a gente está vendo Masterchef. Aí a gente está lá vendo com fome e aí a gente vê e fala assim, nossa, que vontade de comer esse negócio que eles estão fazendo. Aí passa outra coisa que não tem nada, assim, poxa, que vontade de comer isso aí também. E que vontade de comer aquilo outro também. Aí depois a gente fala assim, poxa, vamos fazer alguma coisa pra gente comer? Assim, é como, você já teve interesse em alguma pessoa? Interesse romântico? Assim, é um instinto, não é? É parte do ser humano. Sentir esse impulso é natural, mas tem uma diferença, porque eu sentir esse impulso ou esse instinto é diferente de eu sentir obrigação em fazer alguma coisa. Soa diferente, ou é diferente na verdade, porque quando eu tenho esse instinto, eu não estou obrigado a me submeter a ele, nada me obriga a isso. Será que eu posso dizer que um instinto, ele é bom ou ruim? Será que eu posso dizer que amor de mãe é um instinto bom? O que você acha, Rafa? Amor de mãe é um instinto bom? O instinto de proteger é um instinto bom? Assim, curiosamente, não exatamente, também. Porque instinto, isso que a gente está falando que é instinto, não é nem bom nem ruim. Alguns instintos vão ser exercitados com mais constância. Uma mãe ama muito o filho constantemente, mas esse amor não pode ser colocado no lugar que não deve. É um instinto? É natural do ser humano? Mas ele não pode ser colocado como algo primaz que vai nortear tudo na vida. Nenhum instinto pode, mesmo esses que a gente exercita com mais constância.
Juízes mostra uma história de uma mãe que colocava esse instinto de amor materno acima de qualquer outra coisa. Lá em Juízes 17, disse assim: havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então sua mãe lhe disse: bendito do Senhor seja o meu filho. Qual é a situação aqui? Esse menino roubou a mãe. Aí ela virou e falou assim: que esse ladrão seja amaldiçoado em nome do Senhor. Aí ela conta pro filho. Ele fala assim: mãe, fui eu que roubei. E aí ela, no seu instinto de mãe, ele fala assim: não pode uma coisa dessa. E ela coloca o amor da mãe acima de qualquer correção que ela poderia aplicar. Ela não corrige o filho. Ela não trata o que precisa ser tratado. Porque o amor dela pelo filho é mais do que qualquer outra coisa. E qual é o fim dessa história? Ele pega esse dinheiro e faz deuses de fundição. E ele cria uma casa de deuses. E depois a tribo de Dan vai lá, rouba os deuses deles. Eles permanecem adorando esses deuses que foram criados por causa dessa mãe até o cativeiro. Todo o período da história de Israel, a tribo de Dan estava perdida, adorando os deuses que essa mulher aqui fez. Qual foi o erro dela? Ela colocou esse instinto que a gente olha e fala assim: bom, uma mãe precisa amar o filho, verdade, mas está no lugar errado. E aí se torna uma coisa ruim. É como Provérbios diz, né? Assim, a ideia de que, poxa vida, eu quero ajudar as pessoas, quero livrá-las do mal, de algo que elas possam ter feito. Só que Provérbios diz assim: ao escarnecedor, você deve deixá-lo sofrer o dano. Ele deve sofrer a consequência da ação dele. Mesmo que no seu coração você tenha o instinto de ajudar. Por quê? Provérbios diz: porque se você ajudar, você vai ter que tornar a ajudar depois, e depois, e depois. Eu não posso colocar esse instinto acima de qualquer outra coisa. Como também, por exemplo, a atração física ou o instinto sexual, por assim dizer. A gente olha e fala assim, comumente a gente olha como algo negativo, que a gente tem que reprimir ou que a gente tem que controlar. É verdade, mas dentro do casamento é essencial, para o bem do casal, para o bem do casamento. Precisa estar lá. É instinto? É natural? É. Precisa estar no lugar certo? Precisa. No fim das contas, esses instintos que a gente está falando, na verdade são como notas musicais. Será que eu posso virar e falar que a nota Dó é mais correta que a nota Ré? Não. Elas são notas musicais. Só que se eu estou tocando uma música, pode ser que para aquela música a nota Ré não faça sentido naquele momento específico. Então, se é assim, o que seria a lei? A lei é a partitura. A lei moral a que a gente está falando é o que vai ditar o tom da música que a gente vai tocar. É o que vai ditar o tom da nossa vida. Como a gente vai viver. Ela pega os instintos que a gente tem como seres humanos e ela ordena. Ela coloca cada instinto no lugar certo. Se é assim, ela não pode ser um instinto. Ela não pode ser simplesmente uma vontade de querer fazer o bem ou de querer fazer alguma coisa por alguém. Ela é mais que isso. Essa lei não é instinto. Ela ordena os instintos. Ela ordena aquilo que a gente sente. Ela vai colocar o amor de mãe
no lugar certo. Porque essa lei moral vai apontar, precisa corrigir o filho. Essa lei vai colocar a afeição ou o interesse por outra pessoa no lugar certo, para ser conduzido do jeito certo. E aí, quando for tocar essa harmonia, ela toca de uma forma bela, como deveria ser tocada. Faz sentido? Essencialmente é isso. A lei é muito mais que um instinto. É uma ordem, é uma partitura. Ela conduz as coisas. É o que deveria conduzir a nossa vida. Mas aí você vai vir e pensa, poxa vida, Israel, se é assim, então isso aí é coisa criada, não é não? Eu tenho certeza, porque os meus pais, os meus avós falavam dessa boa conduta. Se é assim, com certeza foi alguma coisa criada pelos homens, porque essa nossa sociedade judaico-cristã fica colocando essas coisas para a gente acreditar, fica determinando nossos padrões de conduta, nossos padrões de vida. É tudo coisa de crente isso aí. Será? Será mesmo que a ideia de certo e errado é relativa? O que é certo para mim não é certo para você, o que é errado para mim não é errado para você? Será que é tão simples como as pessoas hoje em dia falam? Porque hoje as pessoas falam, não tem nada a ver não. Eu fico com a minha verdade e você fica com a sua verdade. Será mesmo? Porque se Deus diz que há uma lei, que há um padrão, então não é uma mera convenção social. Não pode ser mera convenção social. A gente vê convenção social ao longo de todo mundo, em todo lugar do mundo. O que seria uma convenção social? São as coisas que dentro da sociedade moldam a sociedade, mas que ao longo de todas as sociedades mudam muito. Aqui no Brasil a gente se veste de um jeito. No Japão, outra cultura. Eles se vestem de outro jeito. Aqui no Brasil, o volante fica no lado esquerdo. O motorista fica no lado esquerdo. Na Inglaterra, no lado direito. Quem determinou isso? Deus? Não. Homens. Isso é convenção social. A arquitetura é convenção social. Essas coisas que mudam são convenções sociais. Só que é legal ver como é que Paulo trata essa lei. Ele diz que em Romanos, fala assim que as pessoas às vezes fazem coisas referentes a essa lei que a gente está falando, sem saber da lei. Ele fala assim, eles mostram a lei gravada no seu coração, testemunhando a sua consciência e seus pensamentos, acusando ou defendendo. Está no coração. Ele está tratando como lei. A gente encara a matemática como uma lei de Deus, uma lei da natureza. A gente tem a tabuada, por exemplo, e a gente tem a organização exata da tabuada. Se uma pessoa que nasceu na floresta e foi criada na floresta e nunca foi numa escola e nunca viu tabuada, a matemática funciona de forma diferente para ela? Será que por ela não conhecer a tabuada, 2 vezes 2 vai ser 6 para ela? Não vai. De forma semelhante, a gente tem a lei dos seres humanos. Essa é a lei gravada no coração. Por mais que eu não acredite na gravidade, se eu pular de um penhasco, eu vou quebrar minha perna. Eu posso ser o ser humano mais convicto de que a lei da gravidade é uma mentira, que foi inventada por essa sociedade, que não sabe de nada, que essa gente antiga aí não entende nada. Se eu pular do penhasco, eu vou quebrar minha perna, que só eu vou morrer. É uma lei natural. Eu não posso fugir da gravidade. Eu posso fugir dessa. Eu tenho escolha. Mas a consequência da lei está aí também. Existe uma consequência para a quebra dessa lei. É como, assim, diante disso, a gente pode olhar para o certo e errado, e quando a gente evoca para as culturas, a gente olha para, por exemplo, a cultura islâmica, a gente fala, poxa vida, a cultura islâmica
ela é melhor ou pior que a nossa? A gente fala assim, é melhor, né? Hoje é dia da mulher. A gente olha para as mulheres lá, numa cultura islâmica, a gente vê exploração. Ou a gente vê casamento entre um homem adulto e uma criança. A gente fala, poxa vida, tem alguma coisa errada. Há um incômodo. Algo que aponta para alguma coisa. E a gente vira e fala assim, a nossa cultura é melhor. Se há um padrão de comparação, logo tem algum padrão que é absoluto. Se eu posso virar e falar que eu prefiro a minha cultura, porque aqui a gente tem liberdade, a cultura X que não tem liberdade, é porque tem algum padrão. E mesmo que eu negue que há esse padrão está lá. A moral não é relativa. O certo e errado não é relativo. Porque se fosse, seria como cores. Eu posso falar que a cor azul é melhor de alguma maneira que a cor amarela ou que a cor verde? Por definição, não posso. São cores, não faz diferença. Pedro é branco, eu sou pardo, mais ou menos. Assim, tem certo e errado em ele ser mais branco e eu ser mais pardo? Não tem. E pelo fato de não ter, tá tudo bem, é indiferente. Deveria ser indiferente. É totalmente diferente de, por exemplo, chega um homem aqui armado e mata 5 de nós. E a gente não consegue fazer nada. Imediatamente cria-se revolta no nosso coração. De falar, isso não está certo. Injustiça. Se eu consigo olhar para alguma coisa e falar, está injusto. A que eu estou me referindo? A uma lei moral. Porque lá no fundo eu sei que está errado. Isso não está certo. E por mais que a pessoa vire e fale assim, ainda assim eu acho que não está certo. Se uma injustiça acontecer com ela vai falar, isso está errado. Não pode. Se fosse alguém da nossa família que foi raptado, que foi espancado, gera revolta. Se gera revolta, se há injustiça, logo tem um padrão de justiça. Precisa haver um padrão de justiça, porque senão não ia me incomodar. John é descendente de japonês, não incomoda, não faz diferença, por assim dizer. É totalmente diferente. Não tem uma norma de que japoneses são melhores, ou que brasileiros é melhor, ou que negro é melhor. Não tem diferença. Isso não faz diferença. É diferente de haver uma norma de justiça, que quando é ferida, a gente vira e fala, eu não sei porquê, mas está injusto. Eu não sei porquê, mas eu estou incomodado com isso que está acontecendo. Eu não sei porquê. Eu não entendo de política, mas eu vejo as coisas acontecendo e falo, poxa vida, né? Tem alguma coisa errada? Não é possível que isso está certo. Ao que eu estou me referindo? A um padrão de justiça que está gravado no coração. Creia eu ou não, aceite eu ou não, está lá. Eu sei que está lá, mesmo que eu não queira acreditar, mesmo que eu não queira aceitar que esteja lá. Então, sim, essa lei não é convenção social. Não é. Por mais que as pessoas tentem dizer que é. Então, essencialmente, essa lei moral é real. Ela não é como uma lei de trânsito. É uma lei natural. Não é instinto. É como uma partitura que conduz os instintos, que conduz a nossa vida, que guia o tom da nossa vida de uma forma que deveria ser guiada, né? E além disso, não é uma convenção social. Não é. Existem absolutos. Existem padrões.
Isso é observável na forma como a gente reage diante da injustiça. E algo curioso sobre essa lei, algo que as pessoas poderiam pensar é: poxa vida, mas será então que isso acontece quando eu sou beneficiado? Essa lei moral, porque até agora eu estou assim, estou tratando exemplos de quando acontece uma injustiça contra mim, algo de errado aconteceu comigo. Então será que essa lei se aplica só nesses casos? De quando eu sinto injustiça comigo? Assim, também não. Porque essa lei não age em meu benefício. Ela não é uma lei para mim. Porque, poxa vida, ter um atalho na fila de 2.000 pessoas é muito benéfico para mim. E eu entrar lá no meio da frente de não sei quantas pessoas ficarem para trás, benéfico para mim. Mas o que diz a lei? Que está errado. Porque se a pessoa vir entrar na minha frente, eu vou virar e falar: está errado. Por que você está fazendo isso? É injusto. Pagar energia é caro. Muito mais simples, muito mais barato fazer um gato de energia. Um monte de gente faz. O que diz a lei? O que diz o que está no coração? Está errado. Essa lei não é para meu benefício. Às vezes, ela vai me pedir para fazer uma coisa que eu não quero fazer. Ela vai contra a minha vontade. Ela vai contra o meu conforto. Ela vai contra o que eu quero. É curioso. Essa lei não é fato objetivo como a gravidade. Porque, por definição, uma lei deveria ser um fato que é objetivo. Um fato que joguei alguma coisa, ela vai cair. Uma lei da natureza. A lei moral não é assim. Ela não age em meu benefício. Ela não é inventada. Não é convenção humana. Mas ela exerce uma pressão sobre nós. Ela aponta um norte que a gente deveria seguir. E diante dessa conjuntura como um todo, em que a gente vê uma lei acontecendo e as pessoas descumprindo essa lei, mesmo sendo ou sabendo que deveriam cumprir, a gente poderia muito bem virar e falar assim: poxa vida, é só uma constatação de que a gente é humano, né? Ser humano é falho. E como a gente falha, que erra, tá tudo bem. Só que é totalmente diferente eu olhar para uma árvore que é toda torta e falar: poxa vida, né? Essa árvore aqui, ela é toda torta, não serve para fazer uma cerca. Só que ela está numa condição da natureza, de vento, de ar, água, temperatura, que ela levou a ficar torta. É diferente da gente. Porque Deus colocou essa lei no nosso coração para a gente seguir. E muitas vezes eu escolho não seguir. Eu não quero. Porque ela está me pedindo para fazer uma coisa que eu não quero fazer. Porque ela está me pedindo para enfrentar uma coisa ruim. Me colocar na saia justa. Aí eu falo assim: puxa vida, eu não quero. Eu opto por não fazer. E diante disso, a gente tem um problema. Essa é a base essencial do livro que a gente vai estudar. Essa é a base essencial do que se trata o cristianismo. De olhar para o homem e falar: há uma lei. Há um padrão? Há. É convenção social? Não. É instinto? Não. Está gravado no coração. É algo que Deus colocou. Faz pressão. Me aponta, me diz que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. E mesmo assim, eu não consigo seguir essa lei. Mesmo assim, eu não sigo essa lei. E aí a gente entra realmente
no que se trata do cristianismo. Aí sim a gente pode olhar e ver como é que a gente resolve esse problema. Ou como é que a gente lida com essa situação tão crítica. Porque eu não sou como uma árvore que não teve escolha. Eu escolho todo dia. Mas vamos entrar na Bíblia. Vamos lá em Romanos. Quem tiver com a Bíblia, abre em Romanos. Romanos 1:16. Porque Paulo trata isso de uma forma muito interessante. E eu acho que é uma forma, talvez, que possa ser mais clara para a gente entender e enxergar a situação como um todo. Romanos 1:16. E diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está evocando alguma coisa que a gente deveria se basear na fé. É nisso que a gente deveria viver. Isso que eu deveria buscar. Isso que eu deveria alimentar. Está dentro daquilo que a gente encara como a nossa lei natural, como esse norte moral. Legal. Ele continua, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Opa. Tem injustiça? Tem injustiça. Se tem injustiça, logo tem um padrão de justiça que está sendo quebrado. E diante desse padrão de justiça que está sendo quebrado, os homens suprimem a verdade. E eles escolhem conscientemente o que é mal. Olha que coisa interessante, né? Será que as pessoas fazem o que é mal conscientemente porque todo mundo é mal? Porque todo mundo nessa terra é o pior ser humano que existe. E aí a gente se vê num ponto em que está todo mundo fazendo tudo do pior que se pode fazer. Porque todo mundo é má por essência desde o princípio das coisas. Isso não faz sentido, né? Tem um versículo que fala que as imaginações do homem são más desde a sua meninice. É verdade. Mas sabe o que é curioso? Muitas dessas coisas más, elas não começam grande. Às vezes a gente não começa rejeitando a verdade e escolhendo deliberadamente a injustiça, como se fosse a coisa que eu mais amo, a injustiça. Porque quando a gente olha para as injustiças, a gente vira e fala: poxa vida, que coisa feia, né? Roubar é tão feio, matar é terrível. E ainda assim tem um monte de ladrão e assassino. Será que eles começaram assim? Nem sei. Porque às vezes, para o meu benefício, contra o que diz a lei moral, eu abro uma concessão, uma brechinha, uma pequenininha. E aí eu começo com uma desculpa. É só dessa vez que eu vou fazer isso. É que hoje eu estou muito cansado. Então hoje eu vou me dar um momento de paz para fazer o que eu quero fazer. É só hoje. Que mal vai fazer? Falar essa aqui que eu tenho que falar para fulano vai me indispor com ele. Poxa vida, não quero me indispor com ele. Então não vou falar o que eu tenho que falar. Não vou falar a verdade. Mas é só dessa vez que não vou falar a verdade. Porque eu não quero ficar mal com ele. Poxa vida, ruim ficar mal com os outros, né? Só hoje. Ninguém começa roubando um banco. A pessoa começa roubando um lápis. As pessoas não começam praticando sexo antes do casamento. Elas começam com pornografia. De madrugada, quando ninguém está vendo. Começa pequeno.
O adultério não começa no ato, ele começa na conversa, que não deveria ter acontecido, que não deveria ter sido alimentada, que ia ser só aquela conversa, ou só aquela mensagem. As coisas não começam em grandes proporções. Ninguém está aqui na igreja e amanhã ela resolve assim: hoje eu não piso mais o pé na igreja, porque eu não piso mais o pé naquela igreja, cansei de ser crente. Ninguém começa assim: não estou com vontade de orar hoje não, deixa quieto, eu oro amanhã, e amanhã eu oro amanhã também, e o amanhã nunca chega. Aí eu paro de orar, eu paro de ler, paro de jejuar, e aí o evangelho vira um acessório. E aí quando eu vou ver, esfriei, as coisas não são mais como eram. E aí a pessoa sai da igreja. Como é que começou? Começou com uma concessão, eu vou ficar só mais 5 minutos no Instagram vendo Reels. Começa pequeno, sempre começa pequeno. Aí a gente vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E aí, quando a gente olha, a gente trocou a verdade pela injustiça. Porque eu não quis seguir lá o que estava escrito no meu coração, porque era mais confortável fazer o que eu queria fazer. E geralmente é mais confortável fazer o que você quer fazer. E aí chega num ponto que às vezes não tem mais volta. Aí ele aponta para o maior problema. Olha lá no verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. O que se pode conhecer, o que a gente deveria fazer, ou o que a gente deveria conhecer de Deus, Deus mostrou. Como assim? Olha lá no verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mas Israel, eu não sabia que tinha que orar, ou que tinha que ler, ou eu não sabia que podia fazer tal coisa. Diante de Deus, a gente não vai ter desculpa. Ninguém pode falar que não sabia, porque Deus se deu a conhecer primeiro pela criação. Pra gente que está aqui na igreja, é pior ainda, porque Deus fala pra gente de forma clara, porque Ele deixou a mensagem de forma clara. É indesculpável. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Seus pensamentos tornaram-se fúteis, se distraíram, seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a verdade de Deus, essa verdade que está lá no nosso coração, pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A gente escolhe fazer a coisa errada, porque geralmente é mais gostoso fazer coisa errada. A lei me pede para morrer, para eu morrer, para eu morrer. Eles desprezam o conhecimento de Deus. A gente não tem desculpa. A gente não vai ter desculpa. Esse aqui é o retrato do ser humano. É o meu retrato. É o seu retrato. A gente tem uma lei. A gente sabe que a gente está errado. E a gente faz errado de um jeito. Só que tem consequência. Porque a gente está quebrando uma lei.
Não é como eu estou usando preto, eu podia estar de branco. Faz diferença? Não faz. Indiferente. Essa lei não é indiferente, porque Deus diz que ela não é indiferente. E para toda quebra de lei, para toda quebra de princípio, tem um problema. Se eu negligenciar a gravidade, eu corro o risco de morrer. Se eu negligenciar a lei moral, eu corro o risco de morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E eu não vou ter desculpa. E ainda assim eu faço a coisa errada, sabendo que está errado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aos homens é impossível. Mas que bom, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque Jesus veio nos dar a vida. Atos 17, 26 fala: de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos e lugares exatos. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele ordena a todos, de todos os lugares, que se arrependam. Que dilema esse ser humano tem? Que dilema eu tenho? Que dilema você tem? Quem é que pode nos socorrer? Graças a Deus, porque Ele nos permite tatear e tentar buscá-lo, porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas. O Evangelho existe para isso, para resolver esse dilema que a gente tem, de ter uma lei que a gente conhece e desobedece. E se caminhar na lei estiver difícil, eu te convido a lembrar de uma história. Abre lá em Marcos 9. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17. Isso aqui aconteceu logo depois do Monte da Transfiguração. Curiosamente foi o que o pastor pregou ontem, né? Nem reparei. Depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração, lá com os 3 discípulos, a gente tem essa cena aqui. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça. Ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. Que luta! Mudar é difícil às vezes. Deixar de fazer as coisas é complicado. Parece impossível. Verso 19. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Você consegue imaginar uma pessoa deformada? Pois é, olha para essa história aqui e olha para essa criança e não pensa uma criança normal. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Esse garoto está destruído. Ele é cheio de cicatriz.
todo deformado, todo ferido, todo machucado, todo marcado. Ele está nessa condição aqui desde a infância. Estado miserável. Miserável. Será que é você? Ou o seu coração? Que está deformado? Que está lutando por alguma coisa faz muito tempo? E não consegue sair? Não consegue se livrar? E seu coração permanece deformado? Ele continua: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai do menino pede por compaixão. Ele clama por ajuda, que não tinha mais esperança nenhuma. É olhar e falar: eu não tenho mais jeito. Não tenho mais jeito. Eu não consigo. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma história. Ele se repetindo: eu cansei, eu não aguento mais. E Jesus disse-lhe: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu amo isso aqui. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu acho que ele não cria, ou ele não achava que cria bastante. Jesus fala, né, que se a gente tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, e eu falar para o monte: vai para lá, o monte vai para lá. Se for do tamanho de um grão de mostarda, é uma semente de uma plantinha, a minha fé não é capaz de mover uma montanha. Logo, puxa vida, esse tamanho de um átomo, a minha fé. Se não for menos que um átomo. Mas esse homem, ele sabe da condição dele. Ele sabe da situação e ele sabe da miséria. Ele clama: ajuda a minha incredulidade, que eu não aguento mais. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Deus é bom. Ele dá ouvidos ao clamor do nosso coração. Ele não está distante, porque ele está perto. É que nós tateando, talvez o encontremos. Ele não está longe. Ele quer ser encontrado. Ele quer que você o encontre. Porque essa lei existe. Ela aperta o nosso peito. Ela nos condena. Nos promete morte. Eu não sei você, mas eu não quero morrer. E ainda assim eu faço besteira. Ai de mim. Mas Deus quer nos encontrar e nos apresentar um caminho que passa por um certo cristianismo puro e simples. E a gente vai dar uma olhada nisso ao longo do tempo. Então, volte mais vezes. Vai ser legal. Essa lei não é instinto, não é convenção social. É real. Muito real. É o caminho para viver. Então, se você quer viver,